guerreiro Basra apareceu diante do destacamento. Ivan, com as mãos nos lados, não entendeu quem eram os guerreiros. E o homem, à sua frente, explicou que essa era a posição dos cavaleiros, no leste, olhando para os convidados. Basra anunciou entusiasticamente que havia recebido uma mensagem. Recebeu uma mensagem do grande xamã, para que, a partir deste lugar, ele acompanharia pessoalmente os rapazes. Isabela agradeceu feliz ao guerreiro com um sorriso. E ele apontou gentilmente para frente, com a mão. Oferta de iniciar a jornada. Garlandes de lanternas tradicionais, penduradas entre os telhados das casas, e Basra, na estrada. Disse que conhecia meus carros. Estava trabalhando cuidadosamente para isolar todo o país. Devido a isso, as estradas internas não puderam ser usadas. O guerreiro caminhou um pouco à frente dos 4, liderando-os e perguntando se os rapazes se importariam de caminhar. Nesse caso, Isabela pediu que ele não se preocupasse. Shihuai, aprisionado no golem de Anastasia, olhou à sua volta com curiosidade, observando a especificidade do país, que criou uma cultura única ao longo de 4.000 anos. Basara virou levemente a cabeça, olhando para os convidados e sorrindo, avisados de que precisavam cumprimentar o rei primeiro, enquanto os rapazes seguiam em frente. Ivan olhou para a parte de trás do guia, continuando a pensar na posição de um guerreiro. O joque continuou a lançar olhares furtivos a Bazer. E lembrando-se de José de Rish, concluiu que havia muitos guerreiros de alto nível. Na parte leste, Anastácia, entretanto, calmamente, avançou olhando para frente agora. Os 4, liderados por Basra, caminhamos por um caminho até uma floresta densa, com árvores altas. Através da coroa de que os raios do sol romperam a escuridão. Isabela se sentiu desconfortável e observou que a floresta era incrivelmente profunda. E Basari explicou que era uma floresta de trevas. Os raios de sol, aos poucos, os raios de sol se tornaram menos frequentes. E os guerreiros disseram que se um estranho se perder, mesmo uma vez, ele nunca sairá. Isso explica o longo isolamento do país. Ivan, com os olhos meio fechados, coberto de gotas de suor, mal conseguia respirar. Sem entender o porquê de estar tão cansado. Se tivesse dormido bem, Isabela também respirava pesadamente. E havia olheiras escuras sob seus olhos. E a garota se perguntava por que se sentia tão exausta, tão rápido. O senhor dragão caminhava ao lado dele. Olhou friamente para Isabela. Empurrando-se para a frente, ofegante, Anastasia sorriu maliciosamente, olhando para frente. Ela se voltou para Basrus, parado à frente, perguntando-lhe para parar de brincar, e ele a perguntou novamente. O golem, com o olhar sombrio, disse que lhes prometeram que chegar antes do pôr do sol. E Isabela, cansada, disse que o sol ainda estava no seu zênite. A garota ruiva e Ivan foram surpreendidos ao ouvir de Anastasia. 2 dias já haviam passado, desde que entraram na floresta. Bazar voltou para os convidados com um sorriso amigável. Rispidamente, estendendo os braços e oferecendo-se para descansar. De repente, Anastasia, quem está atrás de todos? Fez um voo direto para o guerreiro, com intenção de atacar. O gol
Concentrou seu poder em seu punho estendido, olhando para o oponente com olhos amarelos. No instante seguinte, a garota já havia acertado Bazar. E correntes de ar começaram a surgir de sua cabeça. Ivan e Isabela ficaram boquiabertos, chocado com o que estava acontecendo. Anastasia parou o punho. Agora, o que estava no chão estava sobre a árvore. Quando uma madeira surgiu no ar, junto com Bazara, todos exclamaram em perplexidade. Depois disso, Anastasia observou atentamente o interior da floresta. Quando veio de lá que ela era astuta, entre as ramas, Bazar estava parado, com o selo dobrado nas mãos, concentrando sua energia e não acreditando que conseguiu o goleiro reconhecer a ilusão do tempo. A garota respondeu que as ilusões do guerreiro não a afetam, porque um relógio preciso está instalado dentro de seu corpo. Ao ouvir isso, Bazar sorriu, enquanto uma das folhas ao seu redor caía no chão. Os 4 olharam ao redor enquanto o guerreiro lamentava que ele não poderia levá-los mais fundo na floresta. Isabela estava assustada por não poder ver nada. E os outros ficaram em alerta. Quando Basra disse que os rapazes morreriam aqui, apenas olhou através do véu, mas não conseguiu detectar o inimigo. Por causa de suas ilusões, o olhar dele se conectou com Amana. O Senhor Dragão usou a técnica para limitar os movimentos do guerreiro. Ivan Bazara voa em sua direção. Envolto em azul, Mana congelou no ar, rindo com desagrado. O guerreiro torceu o rosto, perguntando-se por que seu corpo não obedeceu. Ivan olhou para o inimigo com olhos amarelos ardentes e anotou com um sorriso malicioso que era a linguagem de um dragão. Depois disso, o muçulmano e o Belt Basra deram um golpe poderoso. A morena, com os olhos rolando, voando para trás, tirou o sarro da dor. Ele caiu direto nas mãos de Anastasia. E ela disse que não mataria um homem. A garota colocou a mão no ouvido do Bazar coxo e disse com um sorriso insidioso: eles precisavam aprender muito com ele. Depois disso, o Golem se afastou abruptamente, despejando um fluxo poderoso nas costas do guerreiro. Isso fez Basra se curvar, abrindo a boca amplamente. A garota voou embora. Anastasia pousou cautelosamente longe do inimigo, inclinando-se, Bela e Ivan, chocados com o que estava acontecendo. Não desviaram os olhos de Bazar. Uma agulha venenosa, a espada brilhava no pescoço do guerreiro, e um fluxo de sangue saiu da boca do homem. Anastasia e Ivan ficaram em frente a Basra, quem estava exausto, de joelhos, e a garota declarou que ele estava morto. Ivan, olhando para a garota, ele estendeu a mão com a agulha para ela. Ivan apoiou a agulha no pescoço e injetou a mulher desconhecida. Olhando para a garota desmaiada, Anastasia declarou que era um veneno poderoso, observando que aparentemente este veneno pode ser do Anta. Ivan, sobre a mulher desconhecida, perguntou o que Anastasia queria dizer. Isso foi obra de um tal de Genta. Anastasia, por sua vez, observado que tocar seus seguidores não implica vergonha. Anastasia, sem consciência,
olhando para a floresta, onde as árvores se entrelaçavam com um bueiro e fumaça leve se espalhava pelo chão. Disse que uma barreira fora colocada em todo o bosque, observando que este feitiço era muito incomum e, mesmo assim, levaria muito tempo para removê-lo. Ivan, olhando para Drob, quem se voltou para o bosque, perguntou se poderia remover a barreira. Com a ajuda de sua língua de dragão, a Drow respondeu: o feitiço estava diretamente ligado à floresta. E se a barreira fosse removida à força? O bosque seria destruído. Ivan desviou o olhar de Drow. Observou que destruir a floresta seria ruim, porque ele não era culpado de nada. Os rapazes olharam para trás e ouviram um barulho. Olhando na direção do barulho, Anastasia disse que havia alguém aqui. Ao que Von observou que era simplesmente maravilhoso. E dessa vez, eles os apanhariam vivos. Jacket, observando os rapazes, andava cambaleando, segurando a mão, vendo Jacket e seus soldados feridos. Anastasia se perguntou se Von os conhecia. Agarrando-se a uma árvore e recuperando os sentidos, a garota disse ter visto um dos que chegaram. Notando que era o lavador do círculo de cebolas apressadas, chamado Hard Romin, observando os feridos. Anastasia anotou em sua mente. Os membros do círculo chegaram a Ideon. Eles viam a carruagem à sua frente, Jacket segurando o ombro com uma respiração forte. Tentou imaginar quem eram todos eles. Ivan, segurando o casaco. Disse a ele para não se preocupar, pois eram camaradas. Ao qual o ferido Jack perguntou por que estavam ali. Ivan, olhando pro casaco, perguntou qual era o nome dele. Apenas apoiando-se e Ivan. Ele disse que se chamava Jacadioses. Abaixando a cabeça, Jack percebeu que era um caça em uma caçada. Ele se sentia muito envergonhado por isso. Ao que Ivan, por sua vez, perguntou-se qual caça se encontravam. Erguendo as cabeças, Ivan e Jack olharam para cima, observando a idade dos árvores. Jacad disse que este país é perigoso. A trama muda para Lucas, que está em uma caverna, caminhando em direção à casa de madeira cercada de lamparinas. Lucas pensou que ele não esperava ver um espaço subterrâneo assim. Sob a ilha, observando a entrada da casa, Lucas notou que parecia ser o templo. O grande xamã lhe contou sobre... Caminhando à frente, uma garota guia com um vestido incomum. Disse que aqui são terras sagradas. Acesso permitido apenas ao grande xamã. Vendo a nuca da garota, Lucas se perguntou: será que era possível trazer alguém de fora? Para um lugar assim, de costas para Lucas. A garota pensou, olhando para o templo. A garota pediu a Lucas que entrasse, notando que ele realmente tinha o direito de conhecer o Senhor. Abriu a porta. Lucas entrou na sala com velas acesas. Havia duas velas com pratos para o chá. Lucas, surpreso, olhou para cima ao ver uma cesta de frutas. Ao olhar para cima, Lucas viu uma estátua de um homem sentado, com padrões incomuns visíveis nas costas. Vendo a estátua sem rosto, Lucas ficou surpreso. Se era o Sr. Downs. Continuando a olhar para Downs,
Lucas notou que ele se parecia com Lorde. Ainda olhando para a estátua, Lucas viu um relâmpago. Ao olhar para o flash, a aparência de Lucas mudou, encontrando-se em um lugar semelhante ao espaço. Lucas ficou chocada. Downs o cumprimentou, risando e olhando para Lucas. Lucas olhando para Downs ficou muito surpreso. Bounds, de pé entre as estrelas, ele disse ser o Criador, Deus deste mundo. Surpreso, Lucas, olhando para Downs, observou em seus pensamentos que, apesar de serem semelhantes, ele não era um senhor. Lucas e Downs estavam entre muitas estrelas. Lucas, olhando para o outro, olhando para Downs, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Downs, olhando para o protagonista confuso, observou que ele não parecia acreditar. Lucas, por sua vez, revelou ser ateu. Bounds passa rapidamente por Lucas, com velocidade de raio. Disse que Deus não interfere nos assuntos do mundo. Ele criou Bounds, voltando-se e exibindo seus olhos amarelos âmbar. Disse que só mantinha a paz. E nada mais, Lucas. Olhando para Downs, perguntou se por que ele não interviria, mesmo que o mundo fosse destruído, a qual Downs respondeu que, se apenas mortais morressem, o mundo não seria destruído. Olhando para o vasto vazio do espaço, Downs declarou que, assim como criou humanos, a palavra dos demogods é criação. Lucas riu e olhou para Downs, perguntando-se por que o chamou, notando que poderia continuar observando passivamente. Bounds, olhando nos olhos azuis de Lucas, afirmou que seus poderes ultrapassavam os limites humanos. Bounds, aparecendo em frente a Lucas com velocidade de raio, disse que ele queria observar um pouco mais o mortal. Resistência. Fechando os olhos, Lucas anotou, irritado, em seus pensamentos, que suas mãos ardiam para acertá-lo. Olhando para o pensativo, Lucas, Downs disse que não queria saber. Downs, olhando para Lucas, se perguntou se o protagonista queria saber quem era o demagogo senhor. Lucas, surpreso, ampliou os olhos. Observando vários planetas, Downs relatou ter criado 3 mundos. Um normal, onde há pessoas, as terras dos demônios, onde estão os próprios demônios. Downs, olhando para o belo céu com pássaros voando, disse que o terceiro mundo era o mundo celestial, terra dos anjos. Lucas virou-se para Downs. Ficou surpreso que as terras dos anjos fossem um mundo a qual foram destinadas almas boas e justas. A Downs respondeu que o céu era apenas uma esperança idealista, criado por mortais. Downs, olhando para Lucas, afirmou que se tudo tivesse corrido conforme o planejado, as terras dos anjos poderiam ser semelhantes ao céu. Downs continuou olhando para Lucas. Quem quase não entendeu nada, disse que no mundo celestial havia também semelhante aos 6 senhores do mundo demoníaco, notando que não era planejado que eles estivessem ali. Lucas ouvia a história de Downs. Pensou, surpreso, se ele aprenderia a verdade sobre este mundo do próprio Deus, Criador. Bounds, de pé, oposto a Lucas,
relatou que o mundo celestial havia sido destruído, lembrando que as almas eles foram engolidos por um turbilhão de aspirações, vendo o imensamente grande buraco negro. Dawn informou que muito tempo havia se passado, e as almas do mundo celestial que caíram e deixaram um turbilhão de eventos não puderam voltar ao mundo celestial. Perderam e então caíram no mundo comum. Lucas, surpreso, olha para Dawn. Perguntou-se se eram esses os que ele estava pensando. Agora Dawn, sério, confirmou que eles eram. Demigold percebem que Lucas acertou em suas suposições. A trama muda para as lembranças de Dawn. Bandes recordando o Senhor. No meio do deserto, disse que o Senhor deveria se tornar o líder do mundo celestial. Dawn. Ele também observou que o amava mais do que a qualquer outro e deu-lhe um nome especial. Downs em suas memórias. Vendo a nuca do Senhor, relatou que deveria ser o mais próximo de Deus. Downs analisa, através da memória, o Senhor que, observando o céu, pensa, observando que seu verdadeiro nome é Michael, o líder dos anjos, revivendo suas lembranças, o Senhor, caminhando pelo deserto. Disse que essa história aconteceu muito antes de dezenas de milhares de anos. Observando que, após muito tempo, o Senhor formou um ego. É por isso que ele começou a entrar em conflito com os governantes do mundo comum. Taos lembra do enorme dragão negro. Revela que seu nome é Dragão. O Sr. Lucas ficou atônito com a história de Dawn. Lucas ria estranhamente e agitava as mãos. Disse que havia muita informação e foi difícil para ele acompanhar, a qual, por sua vez, disse que a história não tinha nada de complicado. Lembrando que tudo o que Lucas sabe aconteceu depois, Downs, olhando para Lucas, disse que houve uma guerra entre dragões e semideuses. Como resultado, os demigos venceram. Lucas perguntou quem eram os gerentes. Downs lembrava de uma bela cascata no meio da floresta. Relatórios indicam que os gerentes são aqueles com o mesmo destino. É o mundo que eles possuem. Observando isso, embora o Senhor Dragão tenha perdido a conexão com o destino do mundo comum, continua até hoje. Downs também disse que o Senhor quer romper a conexão e tornar-se o governante do mundo comum. Lucas está em frente a Downs. Faz questão de saber por que o Senhor está tão notando que só causa dores de cabeça. Sorrindo, Downs diz que o Lorde pode ter outro objetivo. Fechando os olhos e sorrindo levemente. Downs diz que é provável que isso seja retribuição por abandonar o Lorde, tentando conter a risada. Lucas disse que era estúpido vingar-se do Deus que o abandonou. Lucas, segurando o estômago, rindo às gargalhadas diante de Downs. Dúvida se o objetivo de conquistar o mundo é resistir. Seu pai, Downs, vendo Lucas erguer a cabeça após rir, pensa se ele gosta de enigmas. Downs observando-o agora calmo. Lucas. Relatórios dizem há apenas uma pessoa que sabe de tudo.
que ele lhe contou, lembrando que já o mencionou. Lucas olha para Downs com seriedade. Perguntou a quem poderia ser. E então, em Para troca, baixo. ele disse que daria mais uma pista. Downs olha para Lucas com seus olhos amarelos. Amber. Relata que o homem mais arrogante do mundo. O mundo sabe tudo. A trama se desloca para o mundo dos demônios. Ao castelo de Walgbal. Ajoelhos, um dos demônios informa seu mestre. O nome Volgable diz que Gebel e Noctis foram derrotados. Olhando para o subordinado, Vulgable sentou-se imponente no trono. Vulgábil, olhando pela janela com o ornamento incomum. Relata, esta Que- batalha ocorreu no território dos demônios. Mas, ao mesmo tempo, 2 demônios de alto escalão foram sacrificados. Observando que o lado adversário não sofreu danos. Abaixando um pouco a cabeça, Vulgábil relata que tudo cheira horrivelmente. Erguendo um pouco a cabeça, o soldado pergunta a si mesmo sobre o que o mestre está falando. Vulgábil, olhando através do prisma de memórias. Ao se aproximar do castelo, onde estavam vários corpos de demônios, relata que perderam os territórios da prisão de Assira e estão se dirigindo às terras dos sonhos negros de Rilis, observando que esses territórios são mais fáceis de conquistar e também afirmando que uma estratégia semelhante pode ser desenvolvida, só conhecendo a geografia do mundo dos demônios. Sente-se no trono, com silhuetas de grandes espinhos visíveis. Volgúvel pergunta se as pistas do Senhor ainda não foram encontradas, ao que o subordinado responde que ainda não os encontraram. Deitado em uma cadeira, Volgable olhava para o teto, pensando em algo vulgável. Sente-se no trono, olhando para a luz brilhante, emanando do teto um brilho vermelho. Declarou ser um negociador entre os mais altos escalões. De demônios, Vulgável, olhando para o califa sentado, encomenda a busca de todos os demônios, que se escondem há décadas. A voz desconhecida a que Vulgible respondeu. Diz que isso não é necessário. Um homem com chifres e capa relata que suspeita de alguém. Observando o homem recém-chegado. Caulifer o chama de Lúcifer. Ele se pergunta se Caulifer está bem. Vulgável, olhando para Lúcifer. Pergunta se ele suspeita de alguém. Lúcifer de pé, ao lado de Vulgable. Relata que o traidor é um de seus subordinados. Observando que ele se escondeu por um tempo surpreendentemente longo. Ao que, por sua vez, Vulgibal pergunta quem ele é. Lembrando da aparência de seu subordinado. Lúcifer informa que Calatade é o traidor. Alevantando a mão ao rosto, Vulgábil recorda a aparência de Calcude. Relata que é ele o Diabo Vermelho. Lúcifer sobe as escadas até Vulgible. Relatou que Calquede desapareceu há décadas, afirmando que o momento é propício, notando ele assumiu que fugiria para o mundo das pessoas. Lúcifer olhando para Volgíbil, relatórios que ele nem poderia imaginar que seu subordinado serviria aos demogodos, ao qual, em seus pensamentos, Vulgábil observou que este Lúcifer de mente estreita, aparentemente, não são apenas suspeitas,
mas a confiança que ele afirma, Lúcifer, caminhando e sentado com as costas voltadas para Vulgular, no encosto do trono, pergunta se ele sabe quem é Satanás. Ao que o irritado Vulgable responde que ele está ultrapassando o limite, ao sentar no trono de Jade. Vulgar observando a cadeira de Lúcifer. Pergunta sobre o que ele pode estar falando. Sobre o rei demônio. Observando que ele não tem interesse no passado. Lúcifer voltando-se e olhando para Vulgable com seus olhos pretos. Os olhos violetas disseram que ele provavelmente não sabia dos últimos minutos do demônio. Vulgável sobre a vida do rei. Observando Lúcifer, que se levantou do encosto. Perguntou o que ele queria dizer com isso. Lúcifer, instantaneamente, movendo-se até o pé das escadas. Saindo, deixando fumaça roxa, ele declarou: parece que é hora de ele procurar vestígios de cultado para o vulgável. Tentando impedir, Lúcifer pergunta: por que não concluiu nada? Lúcifer, após concluir a magia de movimento, Lúcifer se levantou. De pé, com as costas sob a luz vermelha brilhante, adicionara Vulgable começando a usar magia de teletransporte. Lúcifer virou e disse que algo aconteceria em breve. Vendo Lúcifer deixando energia roxa, Vulgable se pergunta o que há de errado com ele. Abaixando a cabeça, Vulgível refletiu sobre as palavras de Lúcifer. A trama avança para uma conversa entre o Criador, Deus e o personagem principal. Lucas ficou atônito com o que ouviu. Lucas, de pé, oposto a Downs, perguntou-se o que ele quis dizer com Lúcifer, devorando o governante do mundo dos demônios. Notando que isso significava Lúcifer era quem ele estava falando. A qual Downs, em troca, ele disse que estava falando sobre o enigma. Bounds levantou a mão e apertou os dedos. Lucas protege seus olhos da luz intensa. Ouviu Downs dizer, dando-lhe todas as peças do quebra-cabeça para resolver, observando o cosmos estrelado, desaparecendo devido ao brilho intenso. Lucas finalmente ouviu Down dizer isso, conectando as peças do quebra-cabeça. Era sua tarefa direta, tentar não ser cegado. Lucas pede para parar, informando que a conversa ainda não acabou. Cobrindo-se com as mãos, Lucas voltou ao templo, olhando por cima do ombro. Lucas, irritado, disse que desapareceu. Assim que ele disse o que queria. Olhando para a saída, a garota esperava Lucas. Ela inclinou a cabeça um pouco. A garota ouviu Lucas se aproximar da saída do templo. Vendo Lucas sair do templo, a garota, com uma roupa incomum, ela se perguntou o que havia acontecido. A personagem principal perguntou o que eles estavam falando. A garota olhava para o estúpido Lucas. Disse que saiu imediatamente após entrar. Lucas virou a cabeça e olhou para o templo. Observou em seus pensamentos que a mesma situação estava no mundo da mente. E, aparentemente, no lugar onde ele estava, o tempo era diferente daqui. Garota, fechando os olhos e exalando desapontada. Disse que aparentemente o Sr. Downs não reagiu. A garota olhando para o sorridente. Lucas, disse. Ela esperava que ele fosse
o que procurava, notando que aparentemente ela se enganou, a qual Lucas, por sua vez, pediu que não se desapontasse muito, caminhando um pouco para frente e colocando as mãos nos bolsos. Lucas perguntou se ela poderia mandá-lo esconder um micaroz. A garota virou e olhou para Lucas, perguntando por que ele queria ir lá. Olhando para a garota atônita, disse que havia um apóstolo naquela direção. Lucas caminhando para a saída com a garota. Revelou que o apóstolo se chamava Genta, notando que era um homem conhecido como o Rei dos Assassinos, questionando se ela o conhecia. Abaixando um pouco a cabeça, a garota disse que era uma família real exilada. Levando-se, a garota disse que ele era uma criança muito ambiciosa, afirmando que ele não escolheu os meios e métodos para o objetivo, notando que era uma criança. Quem não hesitaria em abater mesmo um parente olhando para o teto da caverna? Lucas observou que ele parecia ser um membro da família real. Família disse que precisaria visitar o rei primeiro. A garota de costas, para Lucas, disse que se Genta estivesse envolvida no caos, então ela estava pronta para ajudar Lucas pessoalmente, notando, ela o guiará até o castelo. Tomando a garota começou a se preparar para a teleportação. Ela fechou os olhos e, pegando um dos selos com a mão esquerda, a garota, agitando a mão, criou pássaros de papel roxos. Colocando a mão no selo, a garota despejou mana naquele lugar. Depois de um breve feitiço, um portal se abriu em outro lugar. Lucas olhando para um feitiço desconhecido. Faz perguntas sobre o que é e como se chama. Ao pé do feitiço, a garota informa ao personagem principal. O feitiço se chama Porta de um Deus, ao que Lucas elogia. A garota é excelente em escolher nomes. Olhando para o brilho púrpura-branco do feitiço, a garota informa que o atual rei, o nome Mugide, é de uma pessoa muito rigorosa. De pé, com as costas voltadas e os olhos fechados, devido ao brilho do feitiço. A garota alerta que, se Lucas, ao comunicar-se com o rei, fala com o mesmo desprezo que com ela, então a cabeça dele voará dos ombros. Lucas, sorrindo, informa que se ele for educado, fará o mesmo. A garota olhou nos olhos do personagem principal. A garota sorrindo e olhando para os olhos de Lucas. Diz que mesmo alguém como ele, muitas escolhas, diante do rei de um país inteiro, aguardando com expectativa. Lucas e a garota entraram no portal. Lucas observa enquanto ele e o xamã atravessam o templo. Lucas, indo para outro lugar, observando a garota absolutamente calma. Observou em seus pensamentos, este feitiço é fundamentalmente diferente de teletransporte e parece mais com não se mover no espaço, mas como se mover a alta velocidade, Lucas. Vendo-os se aproximarem do castelo, observou em seus pensamentos que os feitiços do leste possuem um conhecimento ainda mais profundo. Saindo do feitiço, a garota anunciou que haviam chegado, próximo a duas lanternas que iluminam a calçada. E, observando o castelo, onde a luz brilhante iluminava as janelas.
Lucas surpreendeu-se ao ver que era Heidi. O castelo de Micurce, a garota, observando pensativo, Lucas disse para ele esperar aqui por um tempo e venha à audiência. Só após receber permissão,